Glória a Deus. Então, quando eu fiquei sabendo a respeito do que a gente tem que ministrar nesses dias, eu confesso que eu fiquei um pouco pensativo, mas no sentido não ruim da coisa, mas no sentido de que eu precisava trazer algo que de fato era o que Deus estava querendo ministrar ao coração da igreja. E a minha preocupação era se o que estava queimando no coração da liderança é o que de fato queimou no meu coração para ministrar para a tua vida hoje. Sei que eu vou ter esse momento hoje, teremos outro momento amanhã, mas eu preciso ministrar algo simples para você hoje. Talvez essa pregação de hoje não vai te fazer dar glória a Deus, rodar, gritar, mas essa palavra ela precisa te impulsionar a viver algo novo da parte de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus ele vai fazer conforme a vontade dele aqui hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza: nós sairemos daqui hoje dispostos a nos levantar, a olhar para frente, esquecer de tudo que passou e escrever uma nova história para a gente, né? Então, obrigado pelas 3 pessoas que acreditaram no que eu falei, né? Amém, gente? Amém. Então, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 30. Samuel, capítulo 30, nós vamos ler dos versículos 1 até o 6. Quem achou diz amém? Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém. Existe uma outra versão que fala: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Você pode repetir isso comigo? Vamos botar até 3. Todos nós vamos falar: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. 1, 2, 3. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Mais uma vez. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Para fechar. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Ok. Gente, esse texto é um dos textos talvez mais pregados para se falar de família, mas eu não quero falar de família aqui hoje. Nessa noite eu quero falar a respeito de recomeço. Olha para o irmão que está do outro lado e fala assim: recomeço. Recomeço. Olha para o que está do outro lado, para ele não ficar triste com você, e fala assim: recomeço. E quando nós olhamos esse texto é tudo o que nós precisamos. Eu sei que o texto que foi apresentado de Filipenses 3,13, né, que esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu pensei em falar muita coisa, eu pensei em falar de propósito, eu pensei em falar sobre galardão, que a gente já iria esquentar o sangue para falar um pouco sobre escatologia, mas o que o Espírito ministrou para que nós pudéssemos aprender algo com ele hoje é esse texto. E aqui existe algo da parte de Deus que com certeza vai nos impulsionar a viver algo novo da parte dele. Eu não sei se você está preocupado
se existe cadeira vazia do seu lado. Eu não sei se você está preocupado se a chuva deixou de trazer muita gente. Eu não sei se você está preocupado por qualquer motivo nessa noite. Eu só quero te dizer uma coisa: eu vou dar tudo de mim nessa noite. Não, vocês não entenderam. Eu vou dar tudo de mim nessa noite, irmão. Nós vamos sair daqui hoje tudo voando, carregado, sei lá como. Mas nós vamos sair daqui com tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Porque não é hora de pensar em ninguém que não veio, é hora de pensar em você que está aqui. Amém. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. Então preste atenção. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver um pouco do que está acontecendo com Davi e seus soldados. A essa altura da história, Davi já havia sido ungido rei, mas ainda não havia assumido a sua posição de rei. Até porque da unção de Davi até o momento do cumprimento, do momento em que ele assume a sua posição real, alguns anos se passam. E quando nós vamos olhar a história, nós vamos perceber que o que o texto nos relata é um ataque dos amalequitas em relação ao povo de Davi, a sua família e a família de todos os seus soldados. A Bíblia diz que eles entram na cidade de Ziclag e eles destroem tudo, não matam ninguém, mas destroem tudo. Eles queimam tudo que tem lá, eles levam as esposas, eles levam os filhos, eles levam os mais velhos cativos, e tudo que pertencia a Davi, aqueles grandes soldados, aqueles valentes que caminhavam com Davi, tudo foi levado embora. Só que Davi volta, e quando ele volta com os seus soldados, tudo isso é o cenário que Davi encontra: uma cidade destruída, uma cidade devastada, uma cidade onde os seus bens foram saqueados, mas não apenas seus bens, suas famílias, seus parentes, seus amigos, tudo foi levado. Só que antes de nós entrarmos no texto que lemos, é bom a gente voltar um pouco na história. Uma das histórias mais conhecidas de Davi, talvez uma das histórias mais conhecidas pela igreja a respeito de Davi, seja a história do dia em que ele derrotou Golias. Eu não sei se você sabe, Golias, ele fazia parte de um exército inimigo do povo de Israel. Alguém aqui sabe o nome desse exército, desse povo? Os filisteus. A Bíblia diz que Davi, um dia, ele vai levar a comida para os seus irmãos no campo de batalha. Quando ele chega no campo de batalha, ele encontra um gigante, Golias, do lado do povo filisteu, afrontando o povo de Israel, humilhando o povo de Israel, fazendo com que o povo de Israel estivesse sendo humilhado diante de todos aqueles ímpios. E Davi, quando ele enxerga a humilhação que seu povo estava passando, Davi fica revoltado, porque Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi era alguém que conhecia o Deus que ele servia. Davi era alguém que sabia quem que era o Deus de Israel. Ele tinha convicção plena naquilo que era ser o Deus de Israel, então ser filho do Deus de Israel, ou ser descendente, ou fazer parte de uma aliança com esse povo. Davi, ele se revolta com a atitude de Golias, e ele se revolta com o medo e a atitude do povo de Israel. Ele se levanta e afronta Golias, e vai para cima de Golias, e derrota Golias. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. O interessante é que Davi olha e fala que não vou a ti com lança, escudo ou espada, mas eu vou em nome do Senhor. E o que derruba Golias? Alguém aqui sabe o que foi que derrubou Golias? Foi uma pedra que derrubou Golias, mas a pedra não matou Golias. A pedra derrubou Golias. Quem matou Golias foi a espada do próprio Golias. Quando Davi pega a espada dele e mata ele. A questão é que Davi vence uma batalha para o povo de Deus, lutando contra um inimigo chamado filisteus. E quando isso acontece, o nome de Davi é proclamado dentro de Israel. Davi agora tem o direito de se casar com a filha de Saul. Saul agora começa a desenvolver alguma coisa por Davi, mas logo depois esse amor e todo esse incentivo a Davi se torna em ciúme, se torna em perseguição. Porque Saul havia sido reprovado como rei de Israel por sua desobediência, e Saul sabia que o ungido e aquele escolhido para continuar aquilo que ele estava fazendo era Davi.
Por isso que Jonatas o tempo todo dava ideias para Davi fugir e não ser morto por Golias, ou por Saul, perdão. A questão aqui é, dentre essas perseguições que Saul fazia a Davi, dentre as tentativas de Saul para matar Davi, em uma dessas fugas, a Bíblia vai dizer que Davi, ele se une, depois de muito tempo, a um povo, e ele começa a lutar ao lado de um povo. Esse povo que Davi está do lado lutando é o povo filisteu, o mesmo povo que Davi derrotou, o mesmo povo que Davi humilhou, o mesmo povo que Davi triunfou para que o nome do Senhor fosse glorificado. Agora é o povo que Davi, junto com os seus valentes, junto com os seus soldados, estavam lutando do lado. Alguma coisa parece estar errado nessa história. Porque como que Davi, um homem de Deus, agora vai lutar ao lado daqueles que são inimigos do Deus Altíssimo? E aí, nós sabemos que a história vai passar. Um dos príncipes dos filisteus, que sabia quem era Davi, quando viu a Davi no meio do seu povo, começou a questionar: mas esse homem humilhou a gente, esse homem destruiu o nosso maior guerreiro, esse homem, ele destruiu com as nossas esperanças contra Israel. Quem sabe ele não está se infiltrando aqui para se levantar contra a gente e depois acabar com a gente, porque nós sabemos que se ele se levantar contra a gente, ninguém segura esse homem. Então esse príncipe filisteu bota Davi para fora do arraial deles. E quando Davi é colocado para fora, junto com os seus soldados, então Davi decide voltar para casa. Ele decide voltar para Ziclag, que era o lugar onde estavam as suas esposas, não só a de Davi, mas as esposas de todos os soldados, onde estavam os filhos de todos os soldados, onde estavam os parentes de todos os soldados, tudo que pertencia àqueles homens que estavam com Davi e a Davi, estavam lá em Ziclag. E quando Davi volta, enquanto ele estava ao lado dos filisteus, um outro povo, chamado de Amalequitas, entraram no arraial, destruíram tudo que existia, roubaram tudo que eles tinham e levaram cativos as esposas, os filhos e os parentes mais velhos. Quem está aqui comigo diz amém. Amém. Quando Davi volta e chega, ele se encontra com o cenário que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Davi fica desesperado. A Bíblia diz que Davi chora. A Bíblia diz que aqueles soldados choram. Eles choraram, irmãos, até não terem mais forças. Imagina o desespero daqueles homens em voltar para casa e não encontrar as suas esposas. Imagina o desespero daqueles homens de voltar para casa e não encontrar os seus filhos. Imagina o desespero daqueles homens de voltar para casa e não encontrar seus pais, os seus parentes e os seus bens. Tudo que eles conquistaram, tudo que eles tinham, tudo havia sido roubado pelos inimigos. E como toda história boa, todo mundo é bom na história. Você já viu isso? Se o time vence, vencemos juntos. Mas quando o time perde, a gente tem que achar um culpado. É ou não é? É ou não é, irmão? É assim ou não é? É. Isso sempre foi assim. Quando o time vence, nós estamos vencendo juntos. Quando a vitória vem, nós somos um corpo, estamos unidos. Mas quando perde, temos que achar um culpado. Porque não é justo o meu time perder por causa do erro de fulano. Não é justo acontecer isso aqui porque a culpa é de fulano. E foi o que aqueles homens fizeram com Davi. Toda vitória era de Davi e dos seus valentes. Agora que todo mundo perde tudo, o povo olhou para todo mundo e falou: temos que achar alguém para culpar. Então o que é o nosso líder? Davi. Então vamos culpar ele. O povo olhou para Davi e disse: a culpa é sua. A culpa é sua, Davi. E começaram a dizer: vamos matar, vamos apedrejar. Davi ficou angustiado, desesperado. Mas no final do texto, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Aleluia. Fala assim comigo: Davi se fortaleceu no Senhor. Agora olha que perigo. Vamos parar para prestar atenção em algumas coisas aqui. Aqueles soldados, eles não estavam errados.
porque de fato Davi havia se equivocado. E esse é o ponto da minha mensagem a partir de hoje, de agora. Por quê, pastor? Porque se Davi não estivesse lutando ao lado dos seus inimigos, a sua casa estaria protegida, porque ele estaria lá. Olha que interessante. Os valentes de Davi, todos estão com ele na guerra, mas Davi não deixou ninguém para guardar o que era deles. Não existia ninguém para cuidar do povo dele, não existia ninguém para cuidar da família dele, não existia ninguém para cuidar dos seus bens. Davi estava ao lado do povo, lutando a luta de um povo, e quando ele focou na luta com os filisteus, o inimigo estava entrando dentro da casa dele para destruir tudo que é dele. E aqui nós temos que entender o princípio bíblico que nós precisamos viver e começar a mudar nas nossas vidas. Nós temos que parar de perder tempo lutando lutas que não cabem a nós. Nós temos que parar de perder tempo lutando uma luta que não é sua. Nós temos que parar de perder tempo ou de empenhar a nossa força lutando por alguém que não merece o seu esforço. Pastor, isso é antibíblico. A Bíblia diz que nós temos que lutar por todo mundo. Eu sei, nós temos que lutar por todo mundo para que todo mundo seja salvo. Mas existem lutas que não cabem a você. E que porque nós estamos gastando força lutando uma luta que outro tem que lutar, a tua casa, a tua vida, a tua história está aberta para o inimigo entrar, fazer bagunça, para depois você voltar para casa e ficar desesperado por tudo aquilo que o inimigo tem feito na sua vida. Tem muita gente que está sofrendo consequências de lutas erradas. Tem muita gente que está sofrendo consequência porque está gastando tempo no lugar errado, está investindo tempo onde não deveria investir tempo. Cada um aqui nasceu para viver uma vida, cada um aqui nasceu para viver uma história, e a partir do momento em que você tentar se meter na história de alguém que está do seu lado, você pode até se meter, mas saiba que na tua vida tudo vai ser destruído, porque vida que não é vigiada, o inimigo entra e destrói tudo. Glória a Deus. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. Temos que aprender a lutar as nossas lutas. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você lutar a luta de todo mundo e a tua vida está destruída? O que adianta você ganhar a casa de todo mundo e tua casa está destruída? Meu irmão, tem alguma coisa de errado, é incoerente. O ministro aprovado por Deus, ele tem que cuidar primeiro da sua casa, ele tem que cuidar primeiro de sua vida. Como que você vai dar para alguém alguma coisa que você não tem? A questão aqui é, enquanto eles estavam lutando uma luta que não pertencia a eles, tudo que era deles estava vulnerável para o inimigo entrar e destruir tudo. E talvez seja isso que esteja acontecendo na vida de algumas pessoas aqui, porque se Deus mandou pregar isso, é porque tem gente que tem que ouvir isso. Pode ser que na tua vida, na tua casa, na tua história, na tua empresa, na tua faculdade, onde quer que seja, no teu ministério, esteja tudo uma bagunça. Parece que o inimigo entrou e acabou com tudo. Talvez seja porque você está investindo tempo demais em uma luta que não te pertence. Obrigado, obrigado. Obrigado. Me ajuda a pregar aqui nessa noite. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. Davi, ele estava lutando com o inimigo dele, cara. Ele não estava investindo tempo no que era dele, ele estava investindo tempo no que não era dele. Ele não era bem visto lá, ele não era querido lá. E a questão é que agora que Davi errou porque estava lutando uma luta que não pertencia a ele, todo mundo sofre a consequência do erro de Davi. Porque entende uma coisa, quando nós erramos, preste atenção, quando nós erramos, o nosso erro não atinge só a gente. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: quando você erra, o teu erro não só atinge você. Irmão, nós somos seres humanos, nós vivemos em comunidade, nós temos relacionamentos que Deus estabeleceu. Quem está aqui comigo diz amém? Amém.
quando alguém erra, todo mundo que está à volta dele sofre. Quando alguém erra, todo mundo que está ao teu redor sofre. Então não existe essa conversa fiada, essa conversa idiota, desculpa a expressão, de que quem errou fui eu vou arcar com as minhas consequências. Aqui, aprende isso hoje. O teu erro nunca afeta só você, o teu erro sempre vai afetar outras pessoas. Aleluia! Viver santificação não é apenas olhar para si, é olhar para Deus. Porque quando eu olho para Deus, eu esqueço que eu sou o centro e Ele se torna o centro. E quando Ele se torna o centro, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,15: porque Ele morreu por todos, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para que nós possamos viver por aqueles a qual Ele morreu e se entregou. Ou seja, a nossa vida não se resume apenas a nós mesmos. Nós temos que viver a nossa vida pensando em quem está do nosso lado. E a melhor forma de ajudar quem está do nosso lado não é deixando de viver a sua vida para viver a vida do outro, mas é você vivendo a sua vida de acordo com o padrão que Deus tem para você. Porque se você viver o propósito de Deus na sua vida, todos serão afetados por aquilo que você é. Mas o contrário é a mesma coisa. Se você não vive o propósito de Deus, se você vive a vida do jeito que você quer, se você começa a viver a vida de erros e errando, fica tranquilo. Do mesmo jeito que uma vida de propósito carrega muitos para o propósito, uma vida fora dele destrói o propósito de muitas vidas. Quem está aqui comigo, amém? Temos que entender isso. Davi errou, não foi só a família dele que sofreu, não só foi ele, a mulher do cara foi levada, os filhos dele, mas de todos os que estavam com ele. É por isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos erros, porque um erro nosso pode afetar a vida de todo mundo que está do nosso lado. E às vezes nós somos fortes o suficiente para se levantar, mas existe alguém do teu lado que ainda não tem essa força e que por um erro nosso pode ser destruído de uma vez por todas pelo diabo. Quem está aqui comigo, diz amém? Irmão, ser crente é coisa séria. Mas fica tranquilo que eu vim aqui para falar de recomeço hoje. Eu só estou mostrando essas coisas aqui para daqui a pouco mostrar o outro lado da moeda. Quem está aqui comigo, diz amém? Então Davi ele vê, ele chora, Davi fica desesperado, Davi ele fica angustiado, e Davi, quando ele olha para a situação, ele vê que ele havia errado, e Davi não ficou procurando culpado não. Davi ele chorou, fala assim comigo, chorou. Até não tem mais força. Irmão, eu não sei o que é que você está passando na tua vida hoje. Sinceramente, eu não sei a fase que você está passando, mas chorar é digno. Sofrer é digno. Existe dignidade no chorar. Existe dignidade em sofrer. Existe dignidade em estar angustiado. Existe dignidade em viver sofrimentos. Agora, o que o Evangelho não permite são pessoas que não se angustiam um dia ou outro, mas são pessoas que vivem em angústia. Que não se angustiam um dia ou outro, mas são pessoas que vivem em angústia. A questão que o Evangelho não aceita não é viver problemas, mas não é estar ou passar por problemas, é viver nos problemas. O que o Evangelho não aceita é que o teu choro dure a tua vida toda. O que o Evangelho não aceita é que esse teu sofrimento de hoje te colocou dentro de uma depressão que você não consegue sair de lá. Isso não é cristianismo, porque a Bíblia fala que o choro existe, mas ele tem que durar uma noite, porque no outro dia tem que vir a alegria sobre a tua vida. Então crente, aplaude. Crente sofre, irmão, mas não vive no sofrimento. Crente se angustia, mas não vive na angústia. Crente chora, mas não vive chorando. Tem dia que a gente se tranca, que a gente não quer olhar para a cara de ninguém, mas isso
desesperada, dá murro na parede, quebra a casa toda, mas no outro dia se levanta e paga tudo que tu quebrou, aleluia. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. Porque o choro tem o direito de existir, ele só não pode durar. Porque quando nós erramos, fala a verdade, tem dia que a gente olha para a situação e fala: por que eu fiz isso? Por que Diz que eu ia falar um negócio que não pode. Mas que isso? Como? Por quê? Eu estou com raiva de mim. Aí percebe que a gente erra, nós ficamos desesperados com o nosso erro, nós nos sentimos culpados, olhamos para as pessoas que foram afetadas pelo nosso erro, e olhamos para Deus e falamos assim: Deus, tem misericórdia da vida deles, ajuda eles. Aqui, nós temos que aprender com Davi nesse texto. Você não viu Davi olhando para o céu e falando: Deus, restitui? Até chora, né? Eu quero de volta, quero de volta. Você não vê ele falando isso. Você não vai ver Davi olhando para Deus e falando assim: Deus, vinga, Deus se levanta. Você não vai ver Davi pedindo para Deus fazer nada nessa história, porque tem coisa que não cabe a Deus, tem coisa que cabe a nós. Sabe qual que é o problema da igreja? É botar na conta de Deus aquilo que é tua responsabilidade. O que tem destruído a igreja somos nós anulamos as nossas responsabilidades para falar: Deus faz a obra, Deus faz um milagre, Deus vai lá na frente, Deus muda meu marido, Deus transforma meu filho. Irmão, Deus ele transforma, mas ele precisa de um agente. Nesse caso, o agente é você, porque teus parentes vêm para dentro da igreja, recebem uma palavra de Deus, volta cheio de Deus, chega em casa e te encontra. Mas pastor, eu sou crente. Irmão, Deus não quer ninguém crente do lado dele, não. Ele quer homens e mulheres de acordo com a sua imagem e a sua semelhança. Deus, o teu marido, a tua família, os teus parentes, seja lá quem for, não quer que tu bata no peito e diga: eu sou crente. Eles querem ver isso na sua vida. Aí o pastor constrói um muro, você vem e derruba o muro que ele construiu, os outros que não tinha ainda. E nós temos que entender isso. Tem coisas que são nossas responsabilidades. Fala assim: é minha responsabilidade. Porque Davi, ele olhou para a situação, ele chorou, ele ficou desesperado, mas ele se levantou e disse: eu vou me fortalecer no Senhor, e eu não vou deixar essa situação continuar. Ele chorou ou não chorou? Chorou. Sofreu ou não sofreu? Sim ou não, gente? Fala comigo. Sim. Sofreu. Mas ele não ficou lá prostrado, não. Ele se levantou. Ele se fortaleceu. Ele enxugou a lágrima. Ele olhou para os caras que estavam querendo matar ele e falou assim: aqui, o negócio é o seguinte: se erramos, levaram minha mulher também, levaram meus filhos também, levaram minhas coisas também, mas nós não vamos ficar aqui prostrados, nós não vamos ficar aqui chorando, nós não vamos nos entregar para essa derrota, porque isso aqui é momento, isso aqui não quer dizer que tudo se perdeu. Davi, ele não se contém, ele olha para a circunstância e ele não respeita ela, porque nós sabemos que o que estamos vivendo hoje não é o destino final que Deus tem para a nossa vida. O que eu estou passando hoje não é o fim de Deus para as nossas vidas. Deus tem muito mais para liberar sobre nós. Nós estamos passando por um momento, passando por uma circunstância, mas em breve essa circunstância vai ter que se dobrar em nome de Jesus. Vai ter que mudar, irmão. Não respeita a circunstância, mas saiba que talvez o que você vive hoje é a semente do que você semeou, é a colheita do que você semeou ontem. Mas lembra que o hoje ainda podem ser sementes que você pode mudar a tua história amanhã. Se você está vivendo hoje sofrendo pelo que você semeou, então comece a mudar as suas sementes para amanhã você celebrar isso. Porque essa história que nós estamos lendo não é uma história de derrota.
Essa história que nós estamos lendo não é uma história de sofrimento, muito pelo contrário, é uma história de vitória. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. Abre comigo, 1 Samuel 30. Tem crente aqui comigo, irmão? Aqui não pode gritar, depois que eu já gritei aqui, já. Os povos até desmantam. Sou pentecostal, irmão. Hoje eu estou com cara de pastor pregando. Amanhã eu vou pedir para Deus para pregar igual pentecostal. Nesta noite. Cara de leão. Testa de diamante. Se decombinar na sua. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. Eu só não uso o teto, irmão. Mas o resto do mundo Deus tem que gostar. Não chega do dia interno na época de carisma. Misericórdia, 2 anos seguidos usando aquele negócio. E aí depois dando aula de terno de novo. Aí agora que Deus me livrou deles, eu nem uso mais. Vamos lá. Versículo 17. Olha só o que a Bíblia fala. Quem está aqui comigo diz amém? 1 Samuel 30, 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia. Fala assim, dia seguinte. Fala de novo, dia seguinte. Fala mais forte, dia seguinte. Olha só, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em cavalos, em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Olha que forte, irmão. Davi chorou, enxugou a lágrima e falou assim: vamos atrás desses miseráveis, né? Contextualizando, vamos atrás desse povo. Davi ora para Deus e fala assim: Deus, eu posso ir? Deus fala: vai. Davi pega aqueles homens, fala assim: quem aguenta ir comigo, embora. Tinha um monte que estava cansado, ficou descansando. Ele pegou uma parte e partiu para a guerra. Partiu para a guerra, que guerra? Para tomar de volta o que era dele. Davi não foi pegar o que não pertencia a ele. Davi não foi atrás de guerra que não era dele. Agora ele foi lutar as coisas dele. E quando Davi foi lutar a luta certa, Deus falou: vai que eu estou contigo. Mas presta atenção, não foi Deus que desceu com os anjos e fez a obra. Foi Davi que se levantou e fez a parte dele. Foi Davi que se levantou e fez a parte dele. Davi se levantou, ele foi atrás daquele povo e falou o quê? Eu vou tomar de volta tudo que foi roubado. E a Bíblia diz que não faltou nada. Tudo que o inimigo roubou, Deus, através de Davi, restaurou a Davi e aqueles soldados. Isso quer dizer que erro nenhum pode te parar. Isso quer dizer que nenhum erro na tua vida pode te parar. Isso quer dizer que nada do que você possa ter feito no teu passado não possa ser resolvido nessa noite através de um recomeço na tua vida. A questão é: não espere de Deus a atitude de um recomeço, porque essa atitude não depende de Deus, ela depende de você. É você que tem que bater no peito. É você que tem que falar: chega de viver do jeito que eu estou vivendo. Chega de viver essa vida que eu estou vivendo. Chega de desfrutar do pecado que eu estou vivendo. Chega de viver essa vida monótona. Chega! Eu quero algo novo. Eu vou me levantar. Eu vou olhar para o alto de onde vem o meu socorro. Eu vou olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E eu vou escrever uma nova história a partir de agora. Se você precisa de uma palavra de Deus, a palavra de Deus para você é: para nós vivermos o recomeço hoje, só depende de nós. Olha para esse irmão que está do lado e fala assim: só depende de você, irmão. Não fala com cara de crente, só depende de você.
Irmão, só depende de você. Não depende do Gessé, não depende da Isa, não depende de ninguém, depende de você. Você precisa bater no peito e dizer: eu vou recuperar o tempo perdido, eu vou recuperar o que o inimigo roubou pelo erro que eu cometi, eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida, independente do meu passado. Essa noite eu quero viver algo novo. Se levanta como Davi se levantou e vai. Seja um inconformado, irmão. Seja um inconformado. Deus não gosta de gente conformada. Ai, meu Deus, desculpa a expressão, mas é verdade. Não andeis conformados. Deus não quer que você ande conformado com nada. Deus não te chamou para ser conformado. Ele te chamou para ser psicopata, irmão. Inconformado. Deus te chamou para ser desesperado. Independente de errar, porque errar todo mundo erra. Todo mundo erra. E como disse o louvor, todo mundo vai errar. Muito bonito esse louvor. Aleluia! Quem tá os pagodeiros? Tudo matou na hora aqui, ó. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. Irmãos, todo mundo erra. E deixa eu te contar um segredo: você também erra. Você erra, e se você pensa que não errou, você já está errando. Agora a questão é: vai ficar prostrado? Se levanta, cara. A tua casa pode ser transformada por uma atitude tua. A tua família pode ser transformada através de uma atitude tua. A tua vida pode ser transformada através de uma atitude tua. O teu relacionamento pode ser restaurado. Tuas amizades podem ser restauradas. A tua comunhão e intimidade com Deus pode ser restaurada através de uma atitude tua. Se levanta, se arrepende, olha para Deus e fala: eu errei sim, eu vacilei sim, Deus, mas eu quero recuperar, eu quero restaurar, eu quero conquistar de volta tudo que esse erro tomou de mim. Mas os crentes querem se afundar querem receber uma misericórdia que Deus tem, mas não quer fazer a parte que tem que ser feita. E quando eu olho a palavra de Deus, quando eu olho para a Bíblia, eu consigo entender pessoas que nos ensinam o propósito de Deus para as nossas vidas. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. Quem está aqui comigo diz amém de novo? Amém. Porque o que Deus quer de você e de mim hoje é que nós sejamos inconformados mesmo. É que nós possamos olhar para a gente e falar: eu quero viver algo novo. Eu quero um novo começo. Eu quero uma nova história. Porque eu não sei se eu vou pregar isso, se Deus mandar eu pregar, eu prego amanhã. Mas o negócio com Deus não é com pessoas que estão na casa do Pai. Estar na casa do Pai não quer dizer nada para Deus. Vou falar de novo: estar na casa do Pai não quer dizer nada para Deus. Porque Deus não te chamou para estar na casa dele, Deus te chamou para ser a casa dele. Isso quer dizer que Ele não quer que você esteja na casa, Ele quer que você esteja nele. Precisamos entender, é diferente. Tem muita gente que está aqui dentro fisicamente, mas pode estar como aquela igreja de Laodiceia, em Apocalipse no capítulo número 3, quando Deus fala que vai vomitar quem está dentro do corpo. Por que vai vomitar? Porque não está nem quente nem frio, está morno, e o morno eu vomitar-te-ei da minha boca. Você não vomita o que está fora do corpo, você só vomita o que está dentro dele. Tem muita gente que está aqui dentro que se Jesus voltasse hoje você seria vomitado. Porque você está dentro da casa, você está aqui dentro da igreja, você vem para todos os cultos, mas você não está em Deus. Quando Deus olha para ele, ele não te enxerga lá, porque você está vivendo uma farsa. Porque você não está vivendo aquilo que Deus te chamou para viver. Mas isso não é o fim. Ele me trouxe aqui hoje para mudar a tua história. Ele me trouxe aqui hoje para que você saia daqui com a sua vida completamente transformada. Para que você saia daqui estando no Pai, vivendo em Deus, desfrutando daquilo que Deus é, inconformado, revoltado. Porque nós temos que aprender, irmãos, com pessoas na Bíblia, e temos que aprender coisas boas
Davi, ele é o exemplo de alguém que errou, mas não permaneceu no erro. Ele se levantou e fez por onde. E nós temos que ser como Davi. Mas eu quero te falar aqui da vida de duas pessoas para a gente terminar, que já tem 40 minutos que eu estou pregando já. Daqui a 1 hora eu vou terminar. É só para dizer que está acabando. Se você prestar atenção, existem algumas pessoas na Bíblia, o vaso do teclado pode ver agora ali? O profeta vai na unção, né? Vem comigo para nós dar os braços fortes aqui no final. Já vai pensando aí na música, já vai. É que quando o tecladista sobe, todo mundo pensa que está acabando. Aí a expectativa aumenta em mais meia hora, e eu consigo. Se você olhar a Bíblia, quem está aqui comigo, diz amém? Amém. A Bíblia fala de uma pessoa, uma mulher, chamada Marta. Quem aqui já ouviu falar de Marta, diz amém? Amém. Irmão, todo mundo usa Marta só para falar mal dela. O povo pega Marta, pega aquele texto que estava todo, que Jesus estava com Marta e Maria dentro de casa, e está Marta querendo fazer um monte de coisa, e está Maria sentada ouvindo Jesus, e o povo detona Marta por causa desse texto. Então não é, irmão? Então eu quero falar mal dela por causa de outro texto. Olha só, tem muita gente aqui do jeitinho igualzinho a Marta. Como assim, pastor? Lázaro adoece. Mandam chamar Jesus. Jesus fala: eu estou indo. A Bíblia diz que encontraram Jesus no meio do caminho. Tantas coisas aconteceram. Quando Jesus chega na casa de Marta, na casa de Lázaro, João 11, a Bíblia diz que Lázaro já havia morrido fazia 4 dias. Quando Jesus chega e disseram para Jesus: Jesus, Lázaro morreu. A Bíblia fala que Jesus chorou pela morte de um amigo. Quem está aqui comigo diz amém? Fica ligado aqui que esse é o que você vai ter que pegar para fechar a conta. Marta, ela olha para Jesus. Lázaro morreu. E ela fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Jesus, Lázaro não morreria. Só que Jesus olha para Marta. Jesus fala com Marta: Marta, fica tranquila, eu cheguei. O teu irmão há de ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Agora olha o coração de alguém conformado. Alguém que se conformou com a morte. Alguém que mesmo sabendo que Jesus estava lá, estava conformada com o desfecho da situação. Marta olha para Jesus e fala: eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. O que Marta está dizendo para Jesus é: eu sei, Jesus, mas eu não queria ele ressuscitando junto com todo mundo. Eu queria que ele ressuscitasse agora. Só que Marta não está entendendo. Marta se conformou. Marta se conformou com a morte do seu irmão. Marta se conformou com o luto, ao ponto dela dizer: já tem 4 dias, já era, o corpo já está ficando podre. Se o Senhor chegasse aqui no dia que ele morreu, eu ainda acreditava. Mas tem 4 dias, parece que tudo se acabou. Parece que já não há esperança. Parece que já não há mais solução. Parece que já não tem como as coisas acontecerem. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não estava lá naquele túmulo. Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, não se conforme, Marta. Marta, não se conforme, Marta.
Saia desse lugar de conformidade, Marta. Saia desse lugar, Marta. Eu estou aqui. O teu irmão há de ressuscitar. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Para Marta, irmão, estava tudo perdido. Glória a Deus. Para Marta já não tinha mais jeito para nada. Para Marta já não tinha como um recomeço acontecer, porque ela se conformou. E pessoas conformadas olharão para as derrotas e dirão: essa derrota tinha que acontecer, então eu vou me acostumar com o fato de ter dado tudo errado. E Jesus olha: não, Marta, sai desse lugar, Marta. Marta, não dá para se manifestar em lugar com gente conformada, Marta. Marta, não dá para ressuscitar o teu irmão se você ficar com esse ânimo aí, Marta. Não dá para a gente fazer algo sobrenatural aqui, Marta, se você estiver conformada, Marta. Creia! Creia comigo, Ele vai ressuscitar. A Bíblia diz que Jesus grita o nome de Lázaro. E aquele problema que para muitos não poderia ser resolvido, aquela morte que para muitos já não teria mais como ser solucionada, Jesus grita, o milagre acontece. Porque, irmão, em ambiente de gente inconformada, Deus faz o impossível acontecer. E o que Deus quer de nós hoje é que nós sejamos como uma outra mulher, que na Bíblia é chamada de a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher era psicopata, irmão. Crente tem que ser igual àquela mulher, desesperada. Ela tentou de tudo, ela nunca desistiu. Ela perdeu tudo que tinha tentando ser curada. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou: morta, eu já estou praticamente. Se a multidão vai me pegar e me matar, o problema é da multidão. Se vai acontecer alguma coisa com a minha vida, eu estou nem aí. Eu já estou aqui mesmo, vou morrer. Já fui desenganada pelos médicos, a situação já está feia. A minha única solução é esse Jesus, e Ele está passando aqui na porta, eu vou ficar aqui preso, esquece. Eu não estou nem aí para a consequência. Eu não estou nem aí para o que a multidão vai pensar de mim. Eu não estou nem aí para o que os fariseus e religiosos olharão e dirão ao meu respeito. Eu vou tocar nesse homem, porque se eu tocar nele, eu vou ser curada. Olha a diferença, irmão. Olha a diferença de Marta para essa mulher do fluxo de sangue. Se aquela mulher fosse encontrada por uma pessoa do lado de fora do arraial, ela seria apedrejada e morta. Mas só que ela fala assim: o não eu já tenho, mas Jesus está passando, e eu não vou morrer sem ter a certeza de que eu fui até Jesus para ser curado. Eu vou lá, eu vou ser curado. Aquela mulher rompe a multidão. Historicamente falando, aquela mulher tinha por volta de 30 quilos. Aquela mulher estava em estado de morte, estava esquelética, porque ela viveu uma hemorragia. Ela chegou naquele dia que toda mulher chega, e 12 anos seguidos aquela mulher sangrava sem parar. Não tinha solução para aquilo, mas ela não se conformou. Demorou 12 anos, demorou, mas ela não se conformou. Demorou 12 anos para o milagre, demorou, mas ela não se conformou. A história dessa mulher não termina em que a enfermidade a matou, mas aquela mulher pode falar o seguinte: essa enfermidade, ela me assolou durante anos, mas eu não vou morrer por causa dela. Irmão, a situação que você está vivendo, ela pode estar te afrontando faz tempo. Fica tranquila, seja inconformada, fica tranquilo, seja inconformado. Jesus está aqui hoje, toca nele e tudo será mudado. Glória a Deus. Só que depende de você. Ele está aqui, mas depende de você. Não se conforme. Para você viver um novo começo hoje, para você viver um recomeço a partir de agora, você precisa se levantar, e você precisa olhar para Deus e dizer:
a tua palavra eu tenho, agora o Senhor vai ter a minha atitude. Eu me lembro da gente, eu e a Rai, nós temos uma filha, o nome dela é Manuela. Pensa no trem, só Jesus. Hoje a gente saiu de casa, ela vem para a varanda do prédio para a gente dar tchau. Aí ela olha e só deixa a gente sair com uma condição: papai, tata, batata do McDonald's, irmão. Eu tenho que voltar lá com essa bendita dessa batata, senão, papai, cadê batata? Papai vai trazer, filho. A pastora já come batata todo mundo. Não vou nem te dizer o que ela já come para não. Presta atenção. Eu não vou contar não, porque eu contando, eu sou homem. E o homem não sabe contar as coisas direito. Vem cá, mano. Conta aqui para eles. Ela vai contar aqui um mistério forte. E depois nós vamos orar com vocês. Tá? Porque nessa noite, Deus não trouxe a gente aqui à toa. Esquece. Toda vez que eu saio de minha casa eu falo algo com Deus. Se for para ir lá só para pregar, nem vou. Eu quero ir para ver coisas acontecer. Eu tenho certeza, irmão, que Deus marcou isso aqui hoje e vai mudar a tua vida. Glória a Deus. Vocês estão aqui comigo, né? Conta aí, amor, para eles. Amém. Logo quando nós casamos, nós tínhamos propósitos, projetos de ter filho mais tarde, né? Depois dos 5, 6 anos de casado. Era o plano perfeito, né? Mas com 2 meses de casado, o Senhor começou a nos entregar profecias e palavras de que nós seríamos pais e que eu estaria grávida muito em breve. E aquilo começou a bater um desespero, porque eu falava, né, Deus, a gente só tem 2 meses de casado. Só que, diante de todo o processo, às vezes a gente esquece que quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, nós entregamos todas as áreas para Deus. E todas as áreas estão no controle dEle. E declarar, às vezes, da boca para fora que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é muito fácil. Agora viver não mais a gente, mas Cristo, a vontade de Deus dentro de nós, às vezes é um pouco mais complexo. Mas com 6 meses de casado, diante de tantas palavras, diante de tantas profecias que nós fomos recebendo, eu procurei um médico para começar o processo, para a possibilidade de engravidar, deixar de tomar os remédios anticoncepcionais, para me preparar para engravidar. E ali nós fizemos, né, na verdade eu fiz vários exames, procurei a ginecologista para isso, e ela me passou um monte de exame, eu fiz, e para minha surpresa, eu fui, né, nós recebemos a notícia, com todos os exames, que nós não poderíamos ser pais, que eu tinha um problema muito sério nos 2 ovários, e de que eu não ovulava, e de que possivelmente eu só iria engravidar com uma fertilização, mas que era para eu ficar tranquila, porque eu era muito nova e que era para começar a juntar dinheiro para esse processo de fertilização. Aquele diagnóstico veio para matar, veio para literalmente colocar um punhal no nosso coração. Eu lembro que eu saí daquele consultório, eu tinha ido com a minha sogra, e eu saí dali desnorteada, sem entender, porque uma coisa era falar que eu não queria para aquele momento, outra coisa era receber um diagnóstico médico que não dependia de mim e de que eu não ia conseguir nunca. E eu fui para casa, nós conversamos, eu contei para ele tudo o que aconteceu e foi muito difícil. Eu chorei muitas noites, aquilo entrou no meu coração gerando muita confusão, não entendendo o que Deus tinha para fazer. E Janderson sempre tentando ali, falando, amor, olha aqui,
Deus vai fazer. Sabe quando você está com um problema, você não quer ouvir o que Deus vai fazer, você quer a resposta do problema. E um dia eu parei de me lamentar, eu parei de questionar Deus, e eu me levantei à tarde em casa, chorando muito, e eu falei com o Senhor. Eu falei: Deus, não fui eu que inventei de ter filho agora. O Senhor me deu palavras de que eu seria mãe. E eu não aceito morrer sem ver essa promessa se cumprir. E naquele dia me bateu literalmente uma inconformidade com aqueles diagnósticos. E eu comecei a pegar aqueles exames e falar: essa não é a minha realidade, essa não é uma verdade. Deus me prometeu, e aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E eu comecei a ficar inconformada com aquilo, e naquela mesma tarde o Senhor, com uma voz muito audível, falou no quarto: eu preciso dele. Eu falei: eu preciso dele? Quem, Deus? Quem é ele? E no mesmo momento, Jonas entrou no quarto naquele dia, e eu falei: Deus quer você. E ele, sem muito entender, ali a gente começou a orar, e Deus falou conosco: procure um médico, mas ele tem que procurar um médico. E quando ele procurou, ele fez os exames, e nós descobrimos que ele também era estéril. E o que já era praticamente impossível pelo meu diagnóstico, se tornou totalmente impossível diante também do diagnóstico de Jonas. E nós começamos ali levantar, muitas das vezes à noite, chorando, porque quem já viveu isso entende. Você vai para a internet, você olha quarto de bebê, você tenta projetar as coisas, mas você não tem o controle na sua mão. E muitas das vezes nós nos levantamos inconformados com o Senhor. Foi o Senhor quem nos prometeu. E eu engravidei logo depois de descobrir os problemas. Depois de 2 meses após descobrir, eu engravidei. E com 2 semanas eu tive um aborto. E aquilo causou uma confusão na minha mente novamente. Mas eu falei: quer saber de uma coisa? Deus não chamou para me lamentar. Deus me chamou para viver o propósito. E se eu tenho que viver, eu tenho que parar de questionar o porquê. Mas eu tenho que viver. E passou mais 2 meses, eu descobri novamente que estava grávida. E ali foi aquela alegria, foi um momento muito bom, né? E ele viajou para ministrar aqui em Niterói, no acampamento de jovens, e me deixou em casa, a casa da minha mãe, de repouso, porque era uma gravidez complexa. E ele viajou numa quinta-feira, ele ia ministrar na quinta-feira à noite, mas na sexta-feira eu comecei a passar muito mal. E eu fui novamente para o hospital, e chegou lá, eu fiz os exames, e nós descobrimos que o bebê estava morto. E o médico falou comigo: Raíssa, o mesmo ultrassonografista falou: infelizmente, não foi dessa vez. Vai para casa, espera o teu corpo expelir, porque você não tem como gerar essa criança. E nessas 2 gestações, eu tinha um acompanhamento com a ginecologista que sabia do meu problema. Mas todas as vezes que eu chegava com os exames, as 2 vezes que eu cheguei com a notícia da gravidez, ela simplesmente nem abria os meus exames, as minhas ultrassons. Ela deixava aquilo em cima da mesa e falava: Raíssa, vai para casa, teu corpo vai expelir isso, você não consegue. Entende uma coisa, o seu problema é grave, a situação do seu marido também é séria. Eu já falei para você que só com uma gravidez induzida. E ela me falou isso a primeira vez, e ela me falou isso a segunda vez. Janderson, dentro do consultório, falou: vamos levantar daqui e você nunca mais vai voltar aqui. E olhou para aquela mulher e falou: olha, nós vamos ter o nosso filho sim. Você pode não entender, mas vai acontecer. E nós saímos daquele lugar falando: Senhor, eis-nos aqui. Cumpre em nós o teu querer, efetua em nós a tua vontade. Nós vamos ser prova viva de que o Senhor continua sendo Deus de milagres. E não demorou muito.
Depois de 3 meses, nós descobrimos a gravidez.